Graças a Deus, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vou repetir, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Jesus está aqui nesse lugar, igreja. Amém? Abre suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 3. Amém? É um motivo de felicidade estar aqui. Que Deus em Cristo abençoe a todos da direção do Atalaias. Amém? Pastor Rafael David, que Deus em Cristo lhe abençoe. Meu muito amigo Eric Soares, que Deus abençoe meu amigo. Estávamos ali agorinha, né? O que Deus fez naquele culto foi impressionante. Amém? Graças a Deus. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3. Para quem não me conhece, me chamo Felipe Brito. Congrego lá no Recanto das Emas, no ministério chamado Iadá, Igreja Assembleia de Deus Ágape, pastoreado e presidido pelo pastor Francisco Teixeira. Pastor Francisco Teixeira, ele é meu pastor e também meu pai. Eu trago o abraço da minha igreja e da minha família para vocês, amém? Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3 diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando do que se respeita ao reino de Deus. Amém? Preste atenção aqui, prometo ser rápido. Eu gosto quando falamos de Jesus, porque à vista dos evangelhos, Jesus ele aparece com pelo menos 3 fases de idade. No seu nascimento, com 12 anos de idade, quando ele está prestes a concluir o ritual conhecido pelos judeus como Bar Mitzvah. Bar significa filho, Mitzvah significa lei. A lei de que se cumprir em Jesus. Logo após um gap de tempo, vai passar Jesus com 30 anos de idade. Mas a final da vida e fase da vida de Jesus que eu mais gosto é sim a morte e ressurreição de Jesus. E talvez também seja a fase de tempo mais complicada de se explicar a respeito disso. A primeira delas é como é que Jesus conseguiu ressuscitar no próprio corpo. Há grandes teorias que dizem que Jesus não conseguiu ressuscitar no próprio corpo, mas isso é mentira. A própria ciência questiona isso. A própria ciência não consegue comprovar a existência de Jesus, porque pelo menos a ciência tem parte do princípio de 2 verificações. A primeira delas, para questionar que alguém existiu, ela vê a arcada dentária dessa pessoa. Como Jesus morreu e ressuscitou no próprio corpo, a ciência nunca tocou na arcada dentária de Jesus. A segunda verificação que a ciência faz para comprovar que alguém existiu é nos seus ossos mortais. Como Jesus morreu e ressuscitou no próprio corpo, a ciência também nunca conseguiu tocar nos ossos mortais de Jesus. Assim, o texto em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3, nos corrobora a entender mais a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Eu gosto disso, porque a Bíblia vai dizer que depois de ter padecido, quando ela fala sobre o padecimento de Jesus, ela está falando sobre a vergonha do vitupério, ela está falando do sofrimento de Jesus, haja vista tudo que Jesus sofreu por nossa causa. O Douglas falou aqui muito bem. Só que o texto também diz que ele se apresentou vivo. Nos últimos dias e nos últimos minutos da vida de Jesus, algo me chama muita atenção quando Jesus está prestes a expirar. O texto diz que Jesus está crucificado e ele vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus diz isso, Jesus está dando a ideia de que a morte não poderia tocar em Jesus. E por não poder tocar em Jesus, Jesus se entrega para a morte. É por isso que ele olha para o Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não pode me tocar. E por não poder me tocar, eu vou me entregar para ela. Porque Jesus foi o único ser humano na face da terra que venceu a morte estando vivo. Felipe, me prova, eu te provo. Jesus venceu a morte no sepultamento, Jesus venceu a morte no velório, e Jesus venceu a morte no funeral. No sepultamento, quando ele desce até Betânia, e a Bíblia vai dizer que ele ressuscita o seu amigo Lázaro, morto há 4 dias. No velório, quando ele entra dentro da casa de Jairo, em Cafarnaum, ressuscita a menina que estava morta, prestes a ser velada.
No funeral, quando ele vai na cidade de Naim, Samuel, ele para o cortejo que não poderia ser parado e ressuscita o filho da viúva daquela cidade. Ou seja, Jesus já tinha vencido a morte mesmo estando vivo. É por isso que a morte não poderia tocar em Jesus de maneira nenhuma. E por não poder tocar em Jesus, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não pode me matar, mas eu vou me entregar para ela. Eu tenho um propósito a cumprir. Jesus se entrega. E o que eu mais acho engraçado nessa passagem é que vão tirar o corpo de Jesus da cruz. Percebe que Jesus já está morto, pastor Rafael David. Aí, por perceberem isso, naquele dia, como eles tinham que descer os crucificados da cruz, pegaram uma lança, transpassaram o lado direito de Jesus. A lança sai no seu peito. O Ari Wisby vai dizer que literalmente o coração de Jesus parou de bater para que o meu e o seu estivesse pulsando nessa noite. Literalmente o coração de Jesus parou de bater para que o meu e o seu estivesse pulsando nessa noite. A Bíblia diz que tiraram o corpo de Jesus da cruz. Quando perceberam que Jesus não tinha sepulcro para ser sepultado, haja vista que naqueles dias só tinha sepulcro quem tinha muito dinheiro. Perceberam que Jesus não tinha sepulcro para ser sepultado. Então acharam alguém no meio da multidão, conhecido como José de Arimateia. Ele pede o corpo de Jesus e sepulta Jesus no seu sepulcro. Uma grande história na faculdade diz que quando questionaram um aluno que era cristão e perguntaram assim: mas teu Jesus era tão insignificante que nem um sepulcro ele tinha para ser sepultado. Esse aluno olhou para essa pessoa e disse: mas para que ele queria um sepulcro? Se ele chegaria lá, Eric, na sexta-feira, mas no domingo ele não estava mais lá. Jesus, ele fez o sepulcro apenas de um spa, passou apenas um final de semana, chegou na sexta, mas no domingo ele não estava mais lá. O impressionante disso tudo é que ainda colocaram uma pedra para impedir que alguém entrasse dentro do sepulcro, e na inscrição da pedra tinha a seguinte frase: está proibido alguém entrar aqui dentro. Só que se preocuparam com o lado errado, porque enquanto se preocuparam com quem estava entrando, se esqueceram de quem iria sair de lá de dentro. Porque a maior diferença entre Adão e Jesus é que Adão entrou no paraíso vivo e saiu morto. E Jesus chegou no sepulcro morto, mas saiu de lá vivo. Ele não está morto, ele vive. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele é tão real que eu sinto ele aqui nessa noite. Ele vive, ele vive, ele vive. Quem crê, quem crê, quem crê, quem... Você já percebeu que o maior paradigma do mundo é a morte? A vida acaba onde? A morte. A esperança acaba onde? O mundo diz que a esperança é a última que morre. Sim ou não? Só que Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 18, vai dizer que a esperança, que Abraão conseguiu crer contra a esperança. A esperança de Abraão já tinha morrido, mas é quando a esperança acaba que a fé permanece intacta. Abraão cria contra a esperança, porque a esperança de Abraão não estava em um Deus que está crucificado, não. A esperança de Abraão está no Deus que ressuscitou. Você já percebeu que até o casamento acaba na morte? Como é que é os votos do casamento? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte. Então quer dizer que quando a morte bate, ou quando a morte chega, o casamento acaba? E o casamento com Jesus? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 38: estou certo que nem mesmo a morte. Como é que é os votos do casamento com Jesus, Felipe? Estou certo que nem mesmo a morte, nem mesmo a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Afinal, tem divórcio esse casamento? Aí Paulo responde: não. E alguma coisa pode nos separar? Aí Paulo diz: nada poderá nos separar desse casamento. Nada poderá nos separar do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Quer saber de uma coisa? Jesus poderia ter descido daquela cruz, porque não foi aqueles pregos ou aqueles cravos que seguraram Jesus naquele madeiro. Jesus decidiu ficar porque Ele amou você. Ele permaneceu porque Ele te amou. Ou seja, se você está aqui, você deve muito ao sacrifício que Ele fez. Ou seja, nessa noite você tem um motivo para glorificar, porque Ele está vivo. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive.